História sobre Marcola. Vamos reagir a esse vídeo aqui e fazer, uma condução dessa ideia para ver se tem muito sensacionalismo ou não. Vamos analisar isso aqui com bastante frieza. O nome inteiro do senhor? Marco Williams Ervas Camacho. O senhor tem direito constitucional ao silêncio, isso não lhe prejudica. O senhor também é conhecido como Marcola? Sou. O Marcola, ele nasce e cresce no centro de São Paulo, perde a mãe muito novo, né? A mãe morre afogada, uma situação bastante trágica, e ele cresce criado por uma tia, mas em boa parte do tempo morando na rua, onde ele conhece ali alguns comparsas e ele vai tendo uma evolução no crime e se destacando até virar assaltante de banco ali com seus 15, 16 anos de idade. É nesse período que ele conhece, por exemplo, o César Augusto Roriz, o Cezinha, que vai ser bastante importante na hora que ele fizer a fundação do PCC. O próprio apelido dele era Marcola porque ele cheirava muita cola. Ele era batedor de carteira, que é o que todo moleque acaba começando no mundo do crime, e através da bateção de carteira, aí você vai subindo um pouco, você vai ficando... Não hoje em dia, né? Hoje em dia mudou bastante. Antigamente, de fato, os meninos eram mais batedores de carteira até no centro de São Paulo, mas hoje em dia esses meninos mais novos estão começando já ali digamos, na atmosfera empresarial, coloco aspas aqui, tá na atmosfera empresarial da venda de drogas. Deixar esse ponto aqui registrado. Mais velho, até chegar no topo do crime, da criminalidade antigamente, né, nos anos 80, que era o assaltante de banco. Na capital paulista, ser assaltante de banco era você gozar de um grande status no mundo do crime. Muito provavelmente ele pagou por algum assalto feito ou na grande ABC ou aqui mesmo na capital paulista, que eram os principais redutos de assalto a banco da época. Nós temos aqui uma fase antes do PCC e uma fase depois do PCC. O que mais ou menos o PCC faz? Ele cria uma monopolização da violência e cria uma hegemonia de ideias dentro da cadeia. Então o crime na cadeia, ele sempre tentou se organizar, mas você poderia chegar numa cadeia em 1987, como o Marcola chegou, e você poderia ser executado no primeiro dia por uma palavra errada, ou poderia sofrer, por exemplo, uma violência sexual. Em 1987 isso era muito claro. E ao longo dos anos, vários presos foram tendo contatos com os debates democráticos, com os debates de legislação da nova Constituição de 1988. Traidor da Constituição é traidor da pátria. E eles absorveram isso daí. O Misael, que era um dos fundadores do primeiro comando da capital, participou de comissões junto com a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, que eram comissões que debatiam o direito dos presos. Então esses presos mais influentes, eles tinham uma noção de direito, uma noção de como se organizar, uma noção vinda do próprio Estado, da ideia do próprio Estado. E quando acontece o massacre do Carandiru em 1992, quando a polícia entra dentro do Carandiru e acaba com a vida de 111 presos, todos os historiadores ou pesquisadores dizem que esse é um ponto essencial para entender a formação do primeiro comando da capital. Esse é um ponto importante. Só voltar um pouquinho atrás, de fato tem muito preso que domina o Código Penal, domina a Constituição Federal, porque às vezes tem um acesso ali a um livro, caras inteligentes, caras intelectualizados. A maior burrice da nossa sociedade é achar que dentro de uma cadeia só tem gente ignorante, que não tem os mentes pensantes. E realmente, o massacre do Carandiru cria-se uma porta gigantesca, também é uma tese que eu defendo aqui no canal, que o criador do PCC é o próprio Estado, com certeza. Porque existia uma discussão sobre direitos dos presos que foi totalmente violada a partir do momento que você entra no pavilhão 9 com o braço armado do Estado, que é a polícia, e você executa 111 presos. As cadeias de São Paulo, elas sofrem um baque. E o baque deles é assim, peraí, estão falando de cidadania, de democracia, e aqui estão matando a gente aqui dentro, então vamos reagir. Essa reação aconteceu dentro do Centro de Custódia e Tratamento de Taubaté, que era o lugar onde os presos eram enviados, os presos que eram lideranças e presos que não se adaptavam ao sistema. O Cezinha, por exemplo, ele foi enviado para lá para ficar 6 meses porque ele acordou um dia estressado, tirou a vida de 2 caras que moravam com ele e trocou os corações dos caras de lugar de tanto ódio que ele estava, quando ele descobriu que ele tinha uma doença lá, que era uma doença terrível, e ele foi enviado para lá. Então, em 1993, muita gente que viu esse massacre do Carandiru foi para a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté porque tinha que reformar o pavilhão 9. E muita gente estava revoltada no sistema com isso. E esses caras se juntaram ali, eles se organizam, eles fazem uma primeira greve de fome de 3 dias, batendo com uma caneca nas grades, e isso demonstrou que, na verdade, os presos estavam se organizando. E aí eles começam a andar pelo sistema, levando uma constituição do PCC, um estatuto, que é, nós não devemos nos matar, nós devemos
ter motivos para tirar a vida um do outro. Então começa a se burocratizar a morte dentro da cadeia. Eu fiz isso. Peraí, você vai ter que ter um julgamento, você vai para as ideias e a gente vai debater o que você vai tomar de castigo. Antes disso, antes das organizações do PCC tomar os lugares, cara, era você pega a tua faca, eu pego a minha e a gente vai trocar a facada. Ou no meio da noite eu corto sua garganta. Simplesmente você dormia numa cadeia sem saber se ia acordar. E pro preso começar a pagar a cadeia, ele saber que ele pode dormir e acordar se ele tiver uma certa postura, isso todo mundo começou a aderir. É verdade, é quente essas ideias. O Marcola, ele sempre teve uma característica dentro dos prisões paulistas de ser liderança. Então ele era um preso bastante influente, que tinha conhecimento de legislação e ele influenciava outros presos. Quando o PCC é fundado em 1993, na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, o Marcola estava lá, mas ele não estava no jogo de futebol de fundação do PCC. O PCC foi fundado num jogo de futebol e que presos da capital acabaram tirando a vida de presos do interior. E aí eles fazem uma organização entre eles e falam assim, ó, a gente precisa fazer com que esse crime que a gente cometeu, ele não seja punido e que a gente consiga organizar certos direitos, então vamos fechar um grupo aqui. O Marcola, a princípio, ele não era fundador do primeiro comando, mas ele estava na cadeia que o primeiro comando foi formado, ele entra como um dos principais líderes. Ele é muito importante para a expansão do primeiro comando da capital, porque ele era um preso altamente respeitado e que ele inseriu nas cadeias a ideia do PCC através de uma organização política, de ideias. Você se livre desse estigma, é isso que você quer? Seria perfeito se fosse assim, mas eu estou disposto a ir para qualquer lugar que seja longe do PCC para que não falem que eu sou líder do PCC. O Marcola, ele era uma liderança do primeiro comando desde o início, ele não era um fundador, eram status diferentes. Os fundadores, eles gozavam de privilégios maiores, a decisão final era deles. Mas o Marcola já se despontava como uma liderança, assim como Edmir Ambrosio, que era o Sombra, que foram dois caras que inseriram dentro das prisões a ideia do PCC através do convencimento. O Marcola, ele começa a se despontar na organização quando ele começa a ser transferido, e nessas transferências ele consegue batizar uma quantidade enorme de pessoas. Então era como se o Sombra e ele fossem representantes comerciais que faziam esse batismo desses caras. É verdade. Aí eu teria que explicar por que eu sou o Marcola, entendeu? Eu tive um problema com esses presos que eram os líderes do PCC. Eles mandaram assassinar a minha esposa, assassinaram a minha esposa, doutora Ana Maria, que era uma advogada, e tentaram me matar também, mandaram assassinar a mim. Eu declarei uma guerra contra eles, o sistema penitenciário, cansado de ser oprimido por eles, acabou repudiando eles. Quando eles foram repudiados, eu passei a ser visto pelo sistema penitenciário como o líder do PCC, entendeu? Ele decreta o Geleão Cezinha e tira os caras do primeiro comando, e tem uma das maiores guerras do primeiro comando, que é mais ou menos de 2003, 2004, e aí o Marcola se reúne com os presos ali mais pesados do sistema, e aí o Marcola se acende como um grande chefe de liderança. E o PCC acaba recebendo um áudio de que o Godofredo Bittencourt, que na época era chefe do DEIC, né, do Departamento de Investigações Gerais, daqui de São Paulo, que o governo do estado de São Paulo estava com um planejamento de transferir 700 líderes para cadeias de segurança máxima. E quando eles ficam sabendo disso, eles dão ordem, o famoso salve, que é para virar as cadeias. E aí que São Paulo vira uma bagunça. E ele acabou dizendo que realmente poderia acontecer algumas coisas aí que não ia ser bom para ninguém. Porque os caras mandam executar agentes de segurança. Durante o final de semana próximo do Dia das Mães, eles executam pelo menos 50 pessoas ligadas à segurança pública. Foi nesse período, inclusive, que é interessante, que a gente começou a pegar trauma de 2 caras numa moto. Porque a maioria das execuções eram 2 caras com uma pistola que eles passavam e executavam. E geralmente eram jovens de 18 e 19 anos que iam ganhar créditos no crime por ter cometido aquilo nessa situação. E aí que os caras começam a mostrar o Marcola, que o Marcola aparece, que ele vai falar no DEIC, e ele sempre com aquela postura de falar assim, eu sou apenas uma voz do que é a demanda dos prisioneiros. E aqui é um ponto importante que ele cita, porque antes, para você entrar nessa facção, tinha alguns requisitos, por exemplo, essas
essas atividades, como ele citou. E hoje em dia, atualmente, já está bem mais... Pô, é complicado falar sobre esse assunto, que tem pessoas que não entendem a linha de raciocínio. Pensa que a gente está romantizando a parada aqui, mas não é isso, é uma reflexão. Hoje está muito mais fácil ter acesso a ser membro dessa organização, porque mudou muito a visão também, mas é tema para a gente debater isso mais para frente. Quando ele faz esse pacto com outros presos famosos, como por exemplo o Birosca, o Tiriça, o GG do Mangue, ele toma o poder do Geleão e do Cezinha e ele distribui esse poder. Ele faz o que muitos filósofos sobre poder e política falavam: dividir para governar. Então você dá um pedaço para cada, e essa pessoa, para não perder esse pedaço, ela vai dar o melhor dela para que ela consiga ficar nesse espaço. O que a gente pode entender na literatura é que esses presos, eles tiveram contatos com presos mafiosos, por exemplo. Você pega a máfia russa e você pega a máfia italiana, são estruturas bem parecidas. Então não é muito difícil para um criminoso conseguir entender que para ele emplacar isso, ele precisa organizar a parada. As centrais telefônicas também, que foram importantes para construir isso, os caras conseguiram aprender com o Spencer, que foi o cara que sequestrou o Abílio Diniz aqui no Brasil e ficou preso com eles. Então eles aprenderam a fazer todas as centrais telefônicas, que era basicamente a comunicação de dentro para fora da cadeia para dar os salves, que é o elemento básico de ordem do primeiro comando, com pessoas que já sabiam fazer isso. Quando eu conversei com ex-criminosos, ex-chefões do crime, para fazer alguns conteúdos, eu perguntava para eles assim: cara, qual foi a coisa mais interessante que você fez quando você saiu do crime? Ele falou: foi andar na rua. Excelência, eu estou 16 anos, hoje na direta, hoje nós estamos em fevereiro, estou 16 anos e 3 meses. Nesse período que você ficou preso, você fez algum curso? Não, curso não. Até porque o presídio aqui não oferece curso nenhum. Trabalho, aí não tem trabalho, nada? Não tem, excelência. Não tem trabalho, não tem escola, não tem absolutamente nada. Nada, só fica lá mofando. Chega lá por 2007, 2008, o que o Marcola começa a pensar? Olha, a gente está ganhando dinheiro, mas o nosso financiamento é através das rifas. O que são as rifas? São as contribuições que as pessoas, os membros, davam por mês, tá? Essa era a maior forma de obtenção de dinheiro para a organização. E lógico que assaltantes de banco, quando assaltava, dava uma porcentagem, mas você nunca sabia a porcentagem que era e tal. Dentro da prisão, tinha um cara chamado Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue. O GG do Mangue, ele foi criado na favela do Mangue, perto da Vila Madalena, então ele conviveu muito com playboy, e ele começou a entender o processo da chegada do pó no Brasil e do pó de qualidade aqui em São Paulo e da erva. E o GG do Mangue propõe ao Marcola e ao Roberto Soriano, conhecido como Tiriça, que eles montem um sistema em que eles consigam cortar o intermediário e esses caras começam a se organizar dentro da cadeia para criar esse sistema de você pegar o negócio, a substância ali, e você não trazer para cá, você exportar isso em dólar. E eles criam a Sintonia do Progresso. E aí o primeiro comando começa a ser financiado pelo tráfico de entorpecentes, pelo comércio de entorpecentes. Hoje estima-se que anualmente eles exportam bilhões de dólares para fora do país. O que acontece? O GG do Mangue, ele sai da cadeia, ele recebe um habeas corpus e ele vai curtir a vida dele porque ele tem mansões, ele tem uma série de coisas. E o GG do Mangue é executado, tá? E executado a mando de alguém de dentro do primeiro comando. E aí descobriu-se, e ainda é investigado isso, tá? Ainda não foi comprovado, é uma teoria do Ministério Público de que um cara chamado Fuminho, que era um grande exportador de entorpecentes, mas não ligado ao primeiro comando, mas amigo do Marcola, teria mandado tirar a vida do GG do Mangue. E aí o Marcola, meio que pra toda a massa carcerária, teria meio que concedido um perdão tácito ao Fuminho, que foi o cara que todo mundo achou que teria mandado executar o GG do Mangue, só porque era amigo dele. Aí eu tenho uma ressalva aqui, porque se vem do Ministério Público esses indícios, eu fico com o pé atrás, cara. Eu sou um cara muito pé atrás, que eu já vi muita injustiça do Ministério Público, eu já vi muitas mentiras que eles colocam em denúncias, que eles colocam em suas supostas investigações. Então aqui é uma crítica, deixo isso registrado. Não estou dizendo que é o caso específico aqui. Eu digo que estou com o pé atrás, que sou um pé atrás por já ter presenciado muitas inverdades em denúncias do Ministério Público. E quem é membro do Ministério Público, por favor, né, trabalhe com a verdade. Seja fiscal da lei, sejam
amparados sempre na verdade. Porque como eles gozam de um prestígio social, qual que é a visão? Tá louco, cara? Tá criticando o Ministério Público sempre trabalha com a verdade. É porque você tá descolado da realidade. Vou dar outro exemplo aqui. Muitas vezes quando um policial vai lá e pratica coisas que não estão amparados na lei, que acaba forjando, por exemplo, um cara, ele chega na delegacia na cara de pau e fala que não, que a droga era do cara mesmo, chega numa audiência, fala não, foi preso em tal lugar, e ele sabe no subconsciente, ele sabe na consciência dele que ele praticou uma patifaria, que ele burlou a lei para poder prejudicar o cara. O Jornal da Record vai te contar agora a história de uma farsa montada por policiais militares e que levou à prisão de um inocente. O falso flagrante ocorreu em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Quando vem uma informação como essa, e não estou tirando o crédito aqui do Joel, porque é um grande historiador, um cara que faz um trabalho muito top na internet, mas aí eu tenho que fazer uma mixagem aqui um pouco dessa realidade que nem sempre dá para jogar 100% de crédito. Isso ajudou a queimar um pouco a liderança do Marcola, além de já estar desgastado com o tempo que ia passando. Ele teve uma briga com o Birosca, que era um dos presos mais respeitados, era um preso que pagava pensão para filho de preso, pagava ônibus, uma série de coisas, e o Birosca foi executado e até hoje ninguém sabe direito por quê, mas ele andava falando que Marcola e a esposa poderiam estar aí cedendo informações, ele estava falando algumas coisas contra o Marcola, tá? E aí ele foi executado, e isso fez com que as pessoas pegassem mais ainda nesse desgaste que ele estava tendo na liderança. Lá dentro do presídio, o Tirissa estava sendo julgado por alguns atentados que aconteceram contra agentes penais federais. E os advogados usaram um áudio que o Marcola estava conversando com o policial penal, dizendo que o Tirissa era psicopata. Mas não no sentido que você imagina, violência gratuita, ele tornar um psicopata igual. Isso meio que quebrou a tese do Tirissa de que não era ele. O Marcola ficou ainda mais queimado. Os caras teriam tentado expulsar o Marcola, e o Marcola ainda, mesmo moribundo, ele conseguiu reverter isso e ele expulsar os caras que se levantaram contra eles. Mas ainda está em guerra, ainda está em conflito, isso é uma coisa que ainda está se desenrolando na história. Você não precisa de uma área grande para ganhar dinheiro com pecuária de corte. Eu estou numa área de só 10 hectares onde eu estou aplicando. Não estou desanimado, se você não percebeu isso. Eu não estou, não. Eu sei que não, amor. Você acha que eu estou desanimado? Eu sou o cara desanimado? Pode ter muralha, pode ter tanque de guerra, pode ter ponto 50, pode ter o... Tô cara derrotado, então quer dizer, eu tô vivo. Você falou pra mim, vive. Eu não queria mais viver. Tá, o que acontece? No Brasil, geralmente, hoje se cumpre apenas 40 anos no regime totalmente fechado, tá? Antigamente era 30. Então o pessoal fala assim, pô, Marcola tá preso desde 87, daria aí mais ou menos 36 anos, 37 anos preso, certo? Só que ele foi condenado outras vezes. Ele teve uma condenação na Operação Etos, que era uma operação que, enfim, tinha advogado envolvido, uma série de coisas, e o Marcola foi condenado e aí pegou mais 60, 80 anos, o que fez com que a pena dele começasse a contar de novo. Pelo nosso ordenamento jurídico e pelas denúncias do Ministério Público, muito provavelmente o Marcola talvez passe os fins dos seus dias dentro de uma prisão. Hoje o Marcola se encontra no presídio de Brasília porque foi descoberto 2 planos para tirar ele, um de 60 milhões, que em Brasília, além de ter uma muralha na penitenciária federal, você tem ali o QG do Exército, você tem a Polícia Federal, a base da Polícia Federal, você tem a Polícia Legislativa, a Força Nacional, a Polícia Civil do Distrito Federal, a Polícia Militar de Brasília, e você tem todas as polícias e guardas municipais das cidades satélites de Redondeza. E você tem o COT, o setor do COT, que é ali, que é a unidade contra-terrorista da Polícia Federal, que são os caras altamente preparados. Seria muito difícil você ter mercenários no mundo que dariam conta de enfrentar um COT da vida. Que são caras que praticamente eles só vão trabalhar em situações que são muito graves mesmo. Eles vão socorrer a elite da polícia. Meu medo é eles matar você. Você já viu perder? Não. Muito bem, esse foi o Achismos Histórias, muito legal, muito bacana o documentário. Mandar um abraço aí pro Maurício Meirelles, fiz um achismo com ele, se você não assistiu ainda, tá disponível aqui
no YouTube, uma entrevista bacana, que passou de 2 milhões de visualizações. Agradecer a oportunidade que ele me deu à época. O assunto Marcola sempre gera muita curiosidade, muitas pessoas sentem atração por esse tema. Por exemplo, quando eu coloco algum tema relacionado ao Marcola, a visualização do meu canal bate picos altíssimos. Quando eu trago outros assuntos relacionados ao sistema prisional, tem uma queda muito grande, porque as pessoas têm mais interesse nesse tipo de tema. Por isso, eu dediquei a fazer um canal só sobre as mentes criminosas, que vai estar aqui no primeiro comentário fixado abaixo, que aí a gente vai tratar só sobre temas parecidos com esses. Pegar a mente desses criminosos, analisar conteúdos como esse. Por que eu vou fazer esse projeto novo? Justamente porque existe uma situação que a mídia acaba potencializando, até mesmo muitos influenciadores por não ter tido uma vivência, e aí eu gozo um pouco de uma experiência diferente da deles, tudo é para complementar. Por exemplo, muita coisa que o Joel coloca aqui, realmente é verdade, mas ele tem uma leitura como historiador, e eu tenho uma leitura de vivência. Então acho que dá para complementar, acho que dá para aumentar mais o debate e trazer elementos para quem consome esse tipo de conteúdo, que no caso é você que gosta desse tipo de material. Então se você quiser um aprofundamento sobre temas parecidos como esse, se inscreva nesse novo canal, que eu vou deixar aqui abaixo no primeiro comentário fixado, até porque esse canal aqui principal é um canal dedicado ao sistema prisional. Então, para que não tenha muito conflito até mesmo do algoritmo no YouTube, vamos fazer essa separação. Beleza? Deixa seu like, se inscreva no canal e coloque seu comentário a respeito desse tema, que eu acho que é muito importante ouvir também a sua opinião. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!